E então, todos vivos até aqui? Agora nós vamos falar sobre um assunto que na verdade nós já utilizamos, porém nós vamos entendê-los realmente como eles funcionam e por que utilizar. Hoje nós vamos falar sobre ações. Olá, seja bem-vindo à Academia Digital Alchemy. Se você está chegando nesse vídeo direto, é importante que você pare tudo e assista os vídeos anteriores que está na playlist aqui em cima. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like, compartilhe sempre os vídeos, ainda mais naqueles grupos lá dos seus amigos que falam muito sobre aprender a programar. Indique aqui o canal que eles não vão se arrepender, e você também não. E se você ainda não estiver no grupo do Telegram, não perca tempo, entre lá no grupo, porque lá a gente discute os assuntos aqui da academia, a gente também coloca lá os gabaritos dos desafios que eu sempre deixo no final dos vídeos, e a gente fala sobre outras coisas, mercado OutSystems em geral. Entra lá, participe, que assim a gente vai bater um papo. É bem verdade que nós já utilizamos as ações nos outros vídeos, porém nós fizemos tudo de forma meio automática, né? Eu fui falando e vocês foram fazendo, e a gente não falou exatamente como elas funcionam, quais os tipos de ações que tem e por que utilizar. Então hoje nós vamos entender tudo isso. Primeiro nós vamos começar a falar sobre os tipos de ações que existem na OutSystems. E o primeiro tipo que nós vamos conhecer melhor é a ação Preparation. Na verdade, nós já utilizamos elas, né, nos vídeos, eu falei para vocês criarem a ação Preparation, mas até então eu não expliquei muito bem. O que a Preparation faz? Ela é uma ação que fica sempre vinculada a uma página, ou a uma screen, como você preferir chamar, e essa ação ela é responsável por executar alguma coisa enquanto a página é carregada, enquanto a página abre. Então assim, se a gente precisar fazer algum algoritmo, carregar, fazer algum procedimento específico enquanto a página está abrindo, a gente vai usar a Preparation. Ela é muito utilizada, inclusive, para buscar dados no banco de dados, para que a gente possa exibir na tela, na página, né? Então, a Preparation ela é utilizada para isso. Então, sempre que a gente precisar trazer algum dado logo de início, a gente vai usar a ação chamada Preparation. O segundo tipo de ação que nós vamos entender melhor é a ação chamada Screen Action. E nós já utilizamos também nos nossos exemplos. A Screen Action, pelo nome, já dá para perceber que ela também tem um vínculo com as screens ou com as páginas, como você preferir. E ela serve exclusivamente para quê? Para quando a gente tem algum tipo de ação, o nome já contradiz, né? Mas quando a gente tem algum tipo de ação, um tipo de interação com a página, como por exemplo, a gente vai clicar no botão, quando a gente muda o estado de algum elemento ali na página, por exemplo, um combo box, né? Ou drop down, um input que a gente insere os dados. Então qualquer mudança de estado ou qualquer coisa que a gente faça na tela, a gente pode ter uma ação vinculada para dar um comportamento para esse elemento na nossa página. Então, para isso serve a Screen Action. Além disso, a Screen Action ela também permite que a gente defina parâmetros de entrada e variáveis, diferente da Preparation, né? Então, o que são isso, né? O que são os parâmetros de entrada e as variáveis? Vamos lá. Parâmetros de entrada. Se a gente precisar passar alguma informação para nossa Screen Action utilizar, porque imagina assim, a Screen Action é uma caixinha, né? Então, ela faz alguma coisa dentro dessa caixinha e pronto. E aí isso reflete na nossa página. Só que se eu precisar passar alguma informação para ser processada nessa caixinha, eu preciso ter uma entrada. E aí que entra os parâmetros de entrada. Então a Screen Action tem um parâmetro de entrada. Ela possibilita criar parâmetros de entrada para eu poder passar alguma informação. Por exemplo, um código de alguma coisa, um valor ou qualquer outra coisa. Então eu consigo passar dados para a entrada dessa nossa ação para que possa ser processado. E as variáveis já servem justamente para que a gente possa guardar coisas ali dentro, coisas específicas dessa Screen Action, ou seja, essa variável que foi definida aqui, ela não consegue ser acessada fora da Screen Action. Então a página não consegue acessar uma variável que está dentro da Screen Action, ela só consegue acessar a Screen Action. Agora, se você quiser utilizar uma variável na página, você tem que criar uma variável para a página. Então, entendam bem a diferença. E essas coisas que eu falei de parâmetros e de variáveis é uma coisa que a Screen Action tem que a Preparation não tem. E o último tipo de ação, e não menos importante, é o que nós chamamos de Server Action. Diferente da Screen Action, a Server Action ela não está vinculada a nenhuma página. Então, qualquer página, se eu tiver 10 páginas, as 10 páginas podem buscar
e podem consumir, podem chamar esta ação a qualquer momento, porque ela está no servidor, ela está na nuvem. E bem parecida com a ServerAction, ela também tem parâmetro de entrada, também tem variável, porém ela ainda tem mais uma coisa que é o parâmetro de saída, ou seja, eu posso, além de mandar alguma informação, eu posso receber, e justamente essa é a intenção, né? Porque você faz alguma coisa lá na ação, que não está vinculada à página, e depois recebe o que ele processou, né? O que esse algoritmo resolveu. Mas vamos para o Service Studio, eu quero mostrar para vocês aqui onde fica, né? E como fazer para utilizar essas ações aqui. Então, já com o Service Studio aberto aqui, vamos começar primeiro pela Preparation. Então, vem aqui na Main Flow, ó, botão direito, adicionar Web Screen. Vou dar um nome aqui de exemplo 1 do vídeo 15, né? Só para a gente criar um nome aqui. Beleza, não vou colocar nada na página por enquanto. Vamos ver primeiro como é que funciona a Preparation. Para a gente criar, a gente já viu, então a gente vem aqui ó, em cima da página, clica com o botão direito e adicionar uma Preparation. Ok? Ó, adicionar uma Preparation. E a Preparation foi criada. E se a gente reparar, lembra que eu falei, ó, a Preparation você não define variável nem parâmetro de entrada, né? Porque ela utiliza as próprias variáveis da página. Então, ó, se a gente clicar com o botão direito em cima do Preparation, não vem a opção da gente poder criar variável ou parâmetro de entrada no caso. E a Preparation ela é só exclusivamente para ser executada alguma coisa na nossa página. Como por exemplo, se eu colocar uma variável aqui, ó, adicionar uma variável, variável nome, por exemplo. E na Preparation eu vier aqui, ó, pegar a variável nome e acrescentar um valor, ó, por exemplo, assim, ó, Léo Andrade, o que vai acontecer? Quando ele executar, a variável não tinha nada. Então, imaginou, eu chamei a página, né, www, o meu endereço lá. Então, eu chamei a página. Quando eu chamei a página, a variável estava vazia. E aí, a Preparation foi executada. E aí, o que vai ter na variável? Vai ter o nome Léo Andrade. Vai estar com o valor Léo Andrade na página. Se eu não tivesse a Preparation, eu não teria colocado, não teria alimentado essa variável ali. Tá? Então, ela serve sempre para, ao carregar a página, eu poder fazer algum procedimento. Normalmente ela é utilizada para fazer consultas no banco de dados. Como a gente não fez, não aprendeu ainda, então isso fica para um outro momento, tá bom? Então, entendemos a Preparation. Vamos entender como é que funciona a Screen Action. A Screen Action vem aqui, ó, botão direito, e adicionar uma Screen Action. Tá vendo? Tá aí, ó, Screen Action eu criei. Vou deixar com o nome que ele deu aqui mesmo, padrão. A ação não tem nada diferente da Preparation, né? O fluxo. A única coisa aqui é que ele traz já essa estrutura para tratar erro. Eu também não falei disso e não vamos falar tão cedo ainda, tá? Vocês estão começando ainda. Então, tem essa parte aqui que ele traz a mais, mas essa ação aqui, ela já nos permite aquilo que eu falei. Então, ó, se a gente vier com o botão direito na ação, vem aqui, ó, a gente consegue definir parâmetro de entrada, ou seja, input parameter, e a gente também consegue definir variável local. Ou seja, com isso daqui eu consigo utilizar essas coisas aqui dentro, tá? Ah, mas como é que funciona isso? Então vamos lá. Eu tenho a ação, eu vou voltar para a página, vou colocar um botão aqui, ó. Lembrando que a ação ela é sempre vinculada, ela é sempre executada, ela é sempre invocada quando tem alguma interação do usuário na página, tá? Então, é assim que as Screen Actions vão funcionar. Então, ó, eu tenho um botão e eu quero selecionar qual é a ação que esse botão vai usar. Ó. Quando eu clicar, tá escrito aqui on click, quando eu clicar, eu vou acionar, né? Eu vou chamar, eu vou invocar a ação 1. Olha que interessante, a gente não tinha feito isso. Como nós definimos uma variável de entrada aqui, ó, um parâmetro de entrada nessa ação, agora ele está pedindo mais uma informação aqui, tá vendo? Eu também tenho que passar um valor aqui, no caso é um string, né? Eu não mostrei, é um texto, melhor dizendo. Se a gente colocar aqui, ó, a gente vê que é o tipo texto, então a gente define o tipo, porque não deixa de ser uma variável. Por isso que às vezes eu até chamo de variável de entrada, né? É costume. Então, ó, o nosso botão chama a ação e já passa os parâmetros da ação que a ação tem. No caso, só tem um parâmetro aqui. Nem dei nome para ele, deixei o nome padrão. E aí, aqui na ação, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, por exemplo, eu pego aqui a variável, ó, que é uma variável texto também, e falo o seguinte, ó, a variável 1 vai ser igual ao parâmetro de entrada. Eu poderia fazer isso. Eu poderia passar números na entrada e fazer um cálculo qualquer. Uma calculadora, por exemplo, tá? Então esse é um exemplo da nossa Screen Action, então é assim que funciona. Já
A server action, ela funciona em outro lugar, então ela é desvinculada a uma página. Essa screen action, a preparation, ela é única e exclusivamente desta página. Se eu criar outra página, ela não vai conseguir acessar esse cara aqui. Já a screen action, que está aqui ó, na aba logic, ó, a screen action não, server action, melhor dizendo, tá corrigindo. A server action, ela vem aqui ó, e vai ficar nesse local. Então, ó, botão direito, adicionar server action. Eu criei aqui a server, deixa eu até colocar aqui, ó, para ficar claro aí, para não confundir a cabeça de vocês, que até eu já estava confundindo aqui. Beleza. Então, ó, eu criei a server action, é uma ação igualzinha, tá vendo? Muito igual, não tem, muda nada, só não tem a estrutura de erro, que a screen action já traz ali na hora que a gente cria. E aqui eu posso definir, ó, botão direito, parâmetros de entrada, eu posso definir, botão direito, parâmetros de saída, ó, output parameter, e posso definir variáveis. Tá vendo? Então, definir variáveis. Ah, e como é que funciona isso, né? Ah, beleza, como é que funciona isso? Como é que eu uso a server action na minha aplicação? A server action vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui ó, na variável 1, que a gente vai atribuir algum valor. Então, a gente vai colocar aqui na variável 1 o conteúdo da variável de entrada, do parâmetro de entrada, mais, eu vou colocar assim, ó, teste. Tá bom? Então, ele vai pegar a palavra que foi passada como parâmetro de entrada e vai acrescentar mais esse teste no final. É uma bobeirinha só para a gente entender. E aí, se eu quiser alimentar a variável, se eu quiser retornar isso daqui, eu tenho que alimentar a variável de saída, né? Então eu tenho que vir aqui, ó, aqui mesmo, vem ó, output é igual a o conteúdo da variável 1 agora, tá? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu peguei o que estava no input, incluí ali, acrescentei mais uma palavrinha ali, né? Que é essa primeira coisinha aqui, ó. Esse primeiro processamentinho aqui. Depois, embaixo, eu falei, ó, agora pega na variável output, que é o parâmetro de saída, adiciona o que tem na variável, o que estava na variável 1. Aí ele vai adicionar e aí vai retornar para quem chamou essa server action. E como chamar essa server action? Então vamos aqui em interface. Vamos lá na nossa screen action, que é o botão, né? Quando a gente clica no botão. Então eu posso chamar ela aqui, ó. Vem aqui, ó, eu abri-la, vem aqui em Logic, pega aqui a ação do servidor, puxa para cá e ela vai estar aqui, ó. E agora eu preciso passar o parâmetro de entrada que essa server action pede. Então vem aqui, ó, interface. Vamos ver, ó, a gente tem nome, que é uma variável da própria página e a action tem acesso. Eu posso também passar a entrada e posso passar o conteúdo da variável. Então vamos passar o conteúdo dessa variável aqui, ó. Então vem aqui in e passa o conteúdo da variável. Eu estou passando, o que eu estou fazendo? Então quando a pessoa clicar no botão, ela vai executar isso daqui, que vai pegar o que foi inserido, né? Foi inserido ali no parâmetro de entrada dessa ação, vai passar para a variável, que é uma variável interna. Depois ele chama a server action, que é a que a gente criou lá, e lá na server action ele vai passar o conteúdo dessa variável aqui. Aí lá no servidor, essa server action vai executar e vai nos devolver alguma coisa que a gente pode, inclusive, de repente, mostrar na página. Então eu vou alimentar essa variável nome aqui agora. Então o retorno disso eu vou pegar aqui, ó, põe um assign embaixo da server action, vou atribuir ao nome, tá? O conteúdo ó, da server action.out, que é a saída, o parâmetro de saída, tá? Legal, agora vamos fazer o teste, vamos colocar essa variável nome aqui, ó, embaixo, para que ela possa exibir, né, o que foi feito ao todo. Então, deixa eu fazer um publish para a gente poder testar. Ele concluiu aqui a publicação, vamos abrir aqui, né? Ó, agora está aberto aqui, aí por padrão ele já veio com Léo Andrade. Vamos entender, então, por que ele veio com Léo Andrade na variável nome? Porque a gente executa a preparation e alimenta o Léo Andrade, com a variável nome com o Léo Andrade. Perfeito? Então a gente fez isso ali. Só que quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar a screen action, que está aqui, tá vendo? A screen action. Essa screen action vai pegar o que foi passado como parâmetro de entrada. Cadê o parâmetro de entrada? A gente define no próprio botão aqui, ó, aqui embaixo. Ó. Também é Léo Andrade, tá vendo? Também é Léo Andrade, tá? Então ele vai pegar isso daqui, Léo Andrade. Aí ele vai atribuir a variável 1. Aí nós vamos chamar a server action, que está lá na aba logic, né? Ele vai passar o conteúdo da variável 1, que nesse momento ainda é Léo Andrade. Aí a server action o que faz? Ela pega aqui, ó, e atribui o seguinte: a variável 1
ele atribui o que foi passado por entrada, Léo Andrade, mais teste, ou seja, vai ficar Léo Andrade teste, né? E aí depois ele pega, agora que a variável é Léo Andrade teste, ele devolve, ele alimenta a variável de saída. Nesse momento ele volta para esse fluxo aqui e termina. Ele pega o conteúdo do que retornou, que agora é Léo Andrade teste, e alimenta a variável nome. E aí automaticamente também vai mostrar aqui na nossa página. É isso que vai acontecer se eu não tiver feito nada de errado. Olha lá. Na verdade, ele não fez. E agora que eu percebi o erro. E é até bom acontecer. Por que aconteceu isso? Porque quando eu cliquei OK, ele fez isso tudo, porém, o que aconteceu? Ele executou a preparation de novo. E aí automaticamente ele limpou tudo, né? Então vamos fazer assim, ó, vamos criar uma segunda variável aqui, que eu vou chamar de var2, né? E vou pôr a var2 aqui embaixo, tá bom? E aí agora sim, na server action, vamos acessá-la e vamos mudar aqui, ao invés de eu alimentar o nome, eu vou alimentar o var2. E vamos fazer o publish, agora vai funcionar. Olha, ele terminou, vamos abrir aqui, vamos atualizar a página. Olha lá, então ele veio com a variável preenchida, quando eu clicar em OK, agora sim, ó. Agora ele fez certinho. É importante que vocês entendam o que aconteceu, né? O fluxo todo que eu expliquei é correto. Porém, no momento em que ele chegou aqui, ó, né? A server action devolveu a variável e ele foi alimentar a variável nome. Depois disso aqui é que ele executou a preparation e automaticamente ele limpou a variável nome, sobrescreveu a variável nome lá, tá? Então foi isso que aconteceu, mas é bom que aconteça para que vocês entendam como que a gente descobre problemas quando a gente está desenvolvendo. Isso é importante acontecer, tá bom? Agora vamos lá para o nosso desafio de hoje. Eu quero que vocês façam o seguinte. Então, ó, esquentem a cabeça, tá? Vamos precisar criar uma pequena calculadora utilizando botões. Presta atenção, ó. Criar uma pequena calculadora utilizando, os requisitos são utilizar botões, expressões, variáveis, todos os tipos podem ser utilizados, screen action e server action. Nada além disso. Repetindo, botões, expressões, variáveis, screen action e server action. Nada além disso, tá? Então, eu quero que vocês estressem. Já vou deixar um spoiler, nada de input, tá bom? Calculadora, nada de input, tá? Eu falei botões, expressões, variáveis, screen action e server action. Nada de input. Então fica o desafio de hoje, manda bala e pau no gato aí, quero ver vocês resolvendo. Se você quiser deixar algum comentário aqui nesse vídeo, faça o favor, escreva aqui embaixo do vídeo tem a área de comentários, comente lá para que a gente possa interagir com vocês, mande sugestões de temas também. Se você ainda não está no grupo do Telegram, entre lá, participe do grupo da Academia Digital, lá a gente fala sobre essa série, sobre outros assuntos de OutSystems e lá a gente também deixa os gabaritos desses desafios que eu propus para vocês aqui no final. Não se esqueça de se inscrever no canal, no botão vermelho, ativar o sininho para ser notificado. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esses vídeos naqueles grupos de amigos da escola, da faculdade, compartilha no grupo da família. Olha pessoal, quem quer aprender a programar, entra aqui, ó. Curte aqui esse link aqui, assiste os vídeos lá do canal da Digital. Faça isso para que mais pessoas possam conhecer essa ferramenta e possam aprender a programar também. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!